Irmãos queridos, bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos. Pastor Nery começou a leitura na segunda-feira, Pastor Bebeto na terça-feira, Pastor Ricardo na quarta-feira e hoje, quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, compete a mim fazer a leitura. E nós vamos ler hoje, livro de Atos, capítulo 4. Vamos começar? Enquanto eles estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, os comandantes da polícia do templo e alguns dos saduceus vieram a eles, muito incomodados de que Pedro e João estivessem afirmando que Jesus havia ressuscitado. Eles prenderam Pedro e João e, como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere para passar a noite. Porém, muitos dos que ouviram a mensagem deles creram nela, de modo que o número de crentes agora atingia cerca de 5.000 homens. No outro dia, aconteceu que um conselho de todos os líderes judaicos estavam em sessão em Jerusalém. Ali estava o supremo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros dos parentes do supremo sacerdote. Assim que os dois discípulos foram trazidos à presença deles, com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isso? Perguntou o conselho. Então Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, disse: ilustres líderes e anciões da nossa nação, se os senhores se referem à cura realizada no paralítico e como aconteceu, permita-me que eu possa claramente afirmar aos senhores e a todo o povo de Israel que isto foi feito no nome e no poder de Jesus de Nazaré, o Messias, o homem que os senhores crucificaram, mas Deus o ressuscitou. É pela autoridade dele que esse homem se acha curado. Porque Jesus, o Messias, é aquele a quem se refere as Escrituras quando falam de uma pedra rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra principal da esquina. Não há salvação em nenhum outro mais. Debaixo do céu inteiro não existe nenhum outro nome pelo qual os homens devem clamar a fim de serem salvos. Quando o conselho viu a coragem de Pedro e João e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram espantados e perceberam que a convivência com Jesus o que havia feito na vida deles. Mas o conselho dificilmente podia desmentir a cura, visto que o homem que eles haviam curado achava-se bem ali, ao lado deles. Portanto, mandaram os dois saírem da sala do conselho e se consultaram entre si. Que vamos fazer com estes homens? Perguntavam uns aos outros. Nós não podemos negar que eles fizeram um espantoso milagre e todo mundo em Jerusalém sabe disso. Porém, talvez possamos impedir que eles espalhem e propaguem essa mensagem. Nós diremos a eles que, se fizerem isso novamente, receberão o pior castigo possível. Então, eles chamaram os dois de volta. Eles disseram que nunca mais falassem novamente a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: decidam os senhores se Deus quer que nós lhe obedecemos em lugar dele. Entenderam bem? Decidam os senhores se Deus quer que nós lhe obedeçamos a vocês no lugar de obedecer a Deus. Nós não podemos parar de falar das coisas maravilhosas que Jesus fez e disse.
Então o conselho tornou a ameaçá-los e finalmente mandou os dois embora, porque não sabia se poderiam dar o castigo a eles sem provocar um tumulto, porque todo mundo estava louvando a Deus por causa deste maravilhoso milagre, a cura de um homem que havia sido coxo durante 40 anos. Logo que foram soltos, Pedro e João encontraram-se com os outros discípulos e contaram o que o conselho tinha dito. Com isto, todos os crentes uniram-se nesta oração: Ó Senhor, Criador do céu e da terra e do mar, e de tudo o que há neles. Ó Senhor, o Senhor falou há muito tempo pelo Espírito Santo, através do nosso antepassado, rei Davi, seu servo, dizendo: por que as pessoas sem Deus se ajuntam, se amotinam, enfurecem-se contra o Senhor, e as nações descrentes planejam suas pequenas conspirações contra o Deus Todo-Poderoso? Os reis da terra se unem para lutar contra ele, contra o Filho de Deus ungido por ele. Isso é o que estava acontecendo hoje, aqui nesta cidade, pois o rei Herodes, o governador Pôncio Pilatos e todos os romanos, tanto quanto o povo de Israel, estão unidos contra Jesus, seu Filho ungido, o seu santo servo. Não querem deter-se diante de nada que o Senhor, em seu sábio poder, permita que eles queiram fazer. E agora, ó Senhor, preste atenção às ameaças deles e conceda aos seus servos grande coragem em sua pregação. Envie o seu poder curativo e que milagres e maravilhas sejam feitas pelo nome do seu santo Filho Jesus. Depois desta oração, o prédio onde eles estavam reunidos foi sacudido, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a mensagem de Deus. Todos os crentes era um só na mente e no coração. Ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio. Todo mundo estava repartindo o que tinha. Os apóstolos pregavam sermões poderosos sobre a ressurreição do Senhor Jesus e havia uma calorosa fraternidade entre todos os crentes. Não havia pobreza, pois todos que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam dinheiro para que os apóstolos dessem aos outros em necessidade. Por exemplo, um deles foi José, aquele que os apóstolos apelidaram de Barnabé, ou o pregador. Era da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre. Ele, pois, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos apóstolos. Irmãos queridos, que esta leitura da palavra de Deus possa chegar ao seu coração através do Espírito Santo. Ouçam, medite sobre isso que estamos lendo e com certeza Deus vai abençoar a sua vida, como tem abençoado nós que estamos preparando e lendo isso para os irmãos. Deus os abençoe.